Bom dia. Aula 2, para você aí que me pediu e para estarmos compartilhando para outros. Como estudar a Bíblia. Vou ler para vocês. O culto, nós estudamos para fazer cultuar a Deus. O culto é a adoração a Deus, estão intimamente ligados. Culto com a ligação de Jesus falou, né? Não importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então, o culto e a adoração a Deus estão intimamente ligados. E o princípio que os rege, sem dúvida, é o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 13, vocês vê lá a base. Deus amou a humanidade quando a formou e teve um cuidado especial, tornando o homem literalmente sua feitura. Ele criou com as suas próprias mãos, né? E fez cada um de nós sendo uma obra de arte. Você lê lá em Efésios 2, versículo 10. Colocando nele seu próprio sopro de vida. Em Gênesis 2:7, você vai lá e você pesquisa. Ele continuou amando os homens, mesmo estando estes distantes dele por seus pecados. Lê lá Jeremias 31, versículo 3. Ele demonstrou esse amor de várias formas e o provou definitivamente enviando Jesus Cristo para os redimir. Né? Está lá em João 3,16, a base do amor. Quando Deus criou o homem, este já sentia a necessidade de adorá-lo, e já havia uma comunhão entre o homem e o Criador. Deus providenciou um momento de encontro com o homem. Está lá em Gênesis 2, de 7 a 15. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no oriente do Éden e colocou ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para alimentação. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro se chamava Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o outro dessa terra é bom. Ali há o cristal e a pedra berilo. O segundo rio se chama Gion, este é o que rodeia toda a terra do Egito. O terceiro rio se chama Tigre, este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Deus preparou o lugar. O jardim do Éden era bonito, agradável e supria a necessidade física. O local era perfeito, cuidadosamente preparado para um encontro diário. Era lugar onde a eternidade e a sabedoria de Deus tinha um memorial. Deus garantiu todas as condições essenciais ao homem para que o encontro diário fosse pleno. Havia abundância de água, de riquezas, de suprimentos. Contudo, pronto, o Criador traz o homem para este lugar e aí ele deve preservar a condição criada por Deus para o encontro, cultivando e guardando o local e a si próprio. Deus preparou o momento, Gênesis 3, versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, o homem e sua mulher se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva. Era um encontro onde o Criador dialogava com a criatura. Era a intimidade. Viviam com Deus, viviam em Deus, viviam para Deus. Mergulhavam no inesgotável oceano de comunhão com Deus.
Eu estudei algumas coisinhas no colégio, lá no Graciliano Ramos, quando eu fiz segundo grau. Então eu estudei algumas coisinhas, né, que lá dava aula sobre o começo da origem, né, começo da origem do povo, da onde começou, que eu estudei lá, foi na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios, né? E muitas outras coisas. Eu aprendi sobre o Egito, sobre o Mar Vermelho, sobre o Jordão, sobre Moisés, sobre Davi. Essas coisas eu aprendi no colégio, né? Não todo mundo tem esse privilégio, mas eu aprendi. Claro que eu esqueci muita coisa. Claro, quando eu me tornei evangélica, né? Cristã, no caso, e comecei a estudar, porque eu sempre fui interessada. Então aí eu comecei a relembrar. E eu tenho muitos cadernos escritos que desde sempre, eu sempre anotei, sempre escrevi. E por quê? Porque a gente, claro, temos que ter objetivo. E eu acho que já nasci com ele. Objetivo de aprender. Continuando esta aula, na evangelização, o que nós aprendemos para quê? Para evangelizar. Né? Nós não vamos aprender para guardar para nós. Nós não vamos para a escola bíblica, na igreja, e só aprende lá e escuta o pastor, o mestre ali da aula falar, e guardamos a Bíblia e ficamos assim, rotinamente fazendo, e guardamos para nós o que aprendemos. Assim, de nada adianta. Nós aprendemos para poder passar para frente, para compartilhar. Porque a palavra não fala ide e pregai, mas como você vai pregar? Né? Se você não ter objetivo, se você não ter esse objetivo com você. Então, desde sempre, eu sempre anotei, né, as coisas e anotei e pesquisei. Também porque a gente não pode estar falando amém em tudo que nós ouvimos de pessoas. Nós temos que pesquisar no escrito, comparar, ter mais de uma Bíblia, 2, 3 versões diferentes para que a gente entenda. Uma Bíblia só, eu falo para vocês que não dá para entender muito bem. Mas, claro, ter dicionário, procurar ter dicionário, isso é quando você tem o objetivo de aprender mesmo. Bem, vamos adiante. Na evangelização, somos sócios de Deus em sua obra de salvar os perdidos. Ele dirige todo o plano e escolhe pessoas de diferentes responsabilidades dentro deste plano. Por isso, olhamos para ele e, buscando sua direção, aceitamos o trabalho que nos atribui. Aprendemos com vários mestres, mas João 15,5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Jesus nos dá as indicações gerais para podermos servi-lo no que ele nos confiar. Vejamos 6 indicações fundamentais que deduzimos de seus mandamentos. Em parte se destinam à igreja em geral e em parte apontam as responsabilidades individuais de cada cristão. As seguintes referências bíblicas mostram as responsabilidades individuais ou em cooperação com a igreja. Então, posteriormente, nós vamos estar lendo passo a passo, dando alguns versículos, capítulos, versículos, para nós estarmos entendendo o que é evangelizar. O que é se comprometer, né? Comprometer-se com Deus é muito mais do que aceitar a missão que Ele nos dá. É entregar-lhe o nosso tempo, nosso talento, colocar nossa vida toda sob seu controle. Ele, por sua vez, nos proporciona o poder de que necessitamos para executar suas ordens. Deus deseja encher-nos de seu Espírito e operar por nosso intermédio. Desta maneira, nós nos convertemos em sua voz, suas mãos, seus pés, para levá-los a todos quantos se acham perdidos. Recebemos sua mensagem para todas as ocasiões e sua ajuda para cada necessidade, quando, mediante o estudo da sua palavra,
e da oração nos comunicamos com Ele. Se o servimos tão só por medo ou por sentido de dever, deixamos de perceber o que é o coração do Evangelho, das boas novas, do amor de Deus ao homem, né? Quanto mais amarmos a Deus, tanto maior será nosso desejo de estar com Ele, de falar com Ele, em oração, é claro, e de compartilhar sua obra. Esta atitude de alegre respostas ao amor de Deus facilita a tarefa de guiar-nos e nos atuar, né, nos está renovando por nossos intermédios, o nosso intermédio aqui na Terra. Quanto mais amarmos a Deus, tanto maior será nosso desejo de falar com os outros a respeito dele. Que nosso amor a Ele brote e transborde de tal modo em nossa vida que nos seja a coisa mais natural do mundo falar aos outros acerca de suas belezas, que seja uma coisa natural. Que quando isto nasce, esse desejo, esse amor é verdadeiro, nós percebemos, porque tem pessoas que às vezes não é separada para este objetivo, e às vezes eles se apoderam de dons que não foi ofertado para aquele caminho. Digo assim, às vezes uma pessoa está medicando porque os pais, né, quiseram que ele fosse médico, mas ele não nasceu com aquele dom para ser médico. Então não flui. Assim como muitas pessoas cantam, mas não têm o dom, né? Não foi dado por Deus aquele dom. Quando é dado por Deus, nós sentimos na ministração, aquele louvor, né? Sobe como um aroma suave a Deus. Quando a pessoa está louvando, a gente entra na nossa vida, entra na nossa alma. A gente vê que é uma dádiva de Deus. Mas tem pessoas que se empossam, né, com dons, geralmente, dificilmente as pessoas se empossam com dom de cura, né? Porque são mais de cantar, que é uma coisa fácil, uma coisa natural. Cantar é natural, né? Nós temos voz, então nós cantamos. Uns se estuda, se especializa, e outros, né, não se especializa, mas também treinam, né, aprendendo, ouvindo. Então, mas é um dom natural. Cantar é um dom natural. Então, a palavra de Deus traz para a gente em 1 Coríntios 13, versículo 13, que nós podemos ter vários dons, podemos fazer várias coisas, né? Como tem muitas pessoas que é muito espiritual, mas às vezes só no púlpito. Eu conheço algumas, né? Não por estar tomando conta da vida dos outros, mas é que às vezes as coisas são tão claras, né? Porque nós percebemos. Tem gente que é muito espiritual na igreja, mas às vezes fora da igreja, às vezes não dá nem um bom dia. O irmão dentro da casa de Deus abraça, desde, né, treinado, claro, pelos mestres, manda abraçar, manda dizer eu te amo, manda falar isso ou aquilo, e às vezes aquelas mesmas pessoas na rua não te dá nem um bom dia, passa por você, não te dá um bom dia. A amizade, o amor é só dentro da igreja, né? A maioria são assim, por isso que eu sei, pelo discernimento do Espírito, então está separando, né? Está vivendo de acordo. Então, é isso, a gente tem que discernir, ter discernimento do Espírito, para não sairmos do foco, não sairmos do objetivo, porque tem muitos lugares também que foge, muita casa de oração que foge também do objetivo, que é você aprender para você compartilhar, né? Foge do objetivo porque hoje em dia nós vemos muitos shows, né? Muitos shows, muita isso, muito aquilo, muitas festas, muitos outros objetivos. Claro, Deus que lá em Constantino, né, foi casado a política, o comércio, né, a religiosidade na Idade Média,
e tudo veio se firmando e muitas das vezes nos tirando do foco. Mas quando você tem objetivo, você sabe não sair deste novo, né, deste novo e vivo caminho que é a graça de Deus, que o véu já foi rasgado e Ele mesmo, né, nos instrui. Como está lá escrito lá em Jeremias, né, Jeremias 23, que você lê lá o Jeremias 23, que o nosso próprio Deus, ele fala que eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas, né, porque é uma profecia, né, eu mesmo. Então, hoje em dia, na aliança da graça, realmente é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que está recolhendo as suas ovelhas, porque a religiosidade não quer saber da graça, né? Porque a graça põe Jesus Cristo, só Jesus Cristo como o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas como eles precisam ser senhores, né? Toda a religiosidade, então eles ficam com dificuldade de estar neste novo e vivo caminho que é a graça de Deus. Vamos continuar aprendendo, amém?